Com a palavra o deputado José Guimarães. Senhora Presidenta, senhoras e senhores parlamentares, é para registrar, senhora Presidenta, a importância do programa lançado pela Presidenta Dilma, conhecido como Brasil Carinhoso. Esse programa atenderá crianças de 6 até 6 anos que se encontram no nível de extrema pobreza. E o programa receberá investimentos da ordem de 10 bilhões de reais. Esse programa, o plano lançado ontem, senhora Presidenta, reúne iniciativas na área social, com a ampliação do Bolsa Família, na área da educação, com novas ofertas de vagas para as creches, e na área da saúde, que é uma outra linha do programa anunciado ontem, na área da saúde, o fornecimento de espécie de vitamina A, que é uma suplementação para as crianças, de forma gratuita, para as crianças que também são beneficiárias do programa Bolsa Família. E a expectativa do nosso governo, senhora Presidenta, é reduzir em pelo menos 62% das crianças nessa faixa de 0 a 6 anos que se encontram em extrema pobreza. Na verdade, esse programa, do ponto de vista do que representa para o Nordeste brasileiro, somando-se a todas as outras políticas do Brasil sem miséria, essas linhas desse programa vão permitir que, sobretudo na região Nordeste, onde nós temos um dos maiores taxas de mortalidade, esse programa vai tocar naquilo que é central, que é baixar os níveis no Nordeste brasileiro. Isso tem uma importância social enorme. Muitas vezes, senhora Presidenta, os nossos adversários e opositores não compreendem e não têm dimensão por que esse Brasil está enfrentando, é verdade com dificuldades, mas está enfrentando positivamente a crise econômica em várias partes do mundo. É porque o governo optou não pelo caminho da chamada austeridade que os governos europeus implementam, mas o caminho do crescimento. Não só com liberação de créditos para o mercado, para o consumo, mas também desenvolvendo políticas públicas que alteram o padrão de desenvolvimento econômico dessas regiões mais pobres do Brasil. Nós ainda temos no Nordeste brasileiro, senhor presidente, em torno de 10,7 milhões de nordestinos que ainda vivem por mês com R$70 média. E há que enfrentar, como disse a Presidenta, ao lançar o Brasil Sem Miséria e agora esse programa Brasil Carinhoso, eu não tenho a menor dúvida que o nosso governo atingirá a sua meta estratégica do ponto de vista do novo modelo, até 2014, zerar o déficit de número de pobres existentes no nosso país. Só no meu estado, senhor presidente, nós temos 1,5 milhão de pessoas vivendo nesta condição. Eu imagino igualmente nos outros estados, Pernambuco, Bahia, enfim, todos os estados ainda que têm taxa de crescimento, é verdade, acima da média nacional, mas que ainda convive com uma situação e situações de extrema pobreza. O ministro Afonso Florencio, que está aqui, que é deputado da Bahia, sabe bem quando foi ministro da Desenvolvimento Agrário, da importância de nós casarmos essa política. Não é uma política assistencialista para atender uma ou outra família. Ela integra educação, saúde e essa visão social. Porque dá sustentabilidade, se você juntar todas essas políticas demandadas pelo Brasil Sem Miséria e com as que foram lançadas ontem, nós temos um conjunto de ações voltadas para enfrentar, sobretudo e principalmente, a pobreza rural, que é ainda muito grande. Todo o esforço do nosso governo
é dar condições para diminuirmos o hiato que existe ainda entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres. O Nordeste brasileiro, senhor presidente, deixará, sim, já está deixando, de ser uma região exportadora. Você nem perguntou o Sarney, você tinha gostado do meu discurso. Né? Só para concluir, senhor presidente. Para concluir, nobre colega. Vai deixar de ser exportador de mão de obra desqualificada para o Sul, para ser porta de entrada de crescimento. Isso é o que nós estamos experimentando no meu estado e demais estados da região Nordeste. Finalmente, nós temos um governo que estabeleceu estrategicamente um olhar diferente para as regiões mais pobres. Você não combate as desigualdades regionais só com as políticas macroeconômicas desenvolvidas pelo governo. Você tem que focar, e o nosso governo está focando naquilo que é objeto de indignação de todo o brasileiro, que é ainda as taxas de pobreza verificadas, sobretudo na região Nordeste. Por isso, senhor presidente, quero aqui elogiar as ações na área do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Saúde e da Educação, porque assim